do Colégio Dromos, aqui do Distrito Federal, Henrique Barros Joca, professor do Centro de Ensino Médio, Setor Leste. Ricardo dos Santos, diretor de Desenvolvimento Institucional do Conselho Regional de Administração. Registrar também a correspondência recebida do presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Mário César Ribeiro. Com a palavra, deputado César Ralon. Senhor presidente dessa sessão solene, deputado Isalci, cumprimento a todos os componentes da mesa, a senhora Eda Coutinho Barbosa, magnífica reitora do Centro Universitário IESB, o senhor Moacir Alves Carneiro, secretário executivo representante do governo da Paraíba no Distrito Federal, o Rodrigo de Paula, presidente do SIMPROEP do Distrito Federal, Sindicato dos Professores e Entidades do Ensino Particular, Amable Pácios, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, e o senhor César Calegari, representante da secretário de Educação Básica do MEC, que representa o Ministério aqui nesse evento. Cumprimento com muita alegria a minha colega de bancada e do meu estado Tocantins, a professora Dorinha Seabra, que é também coautora dessa sessão solene e que muito nos orgulha. Ela que durante quase 10 anos foi secretária de Educação no nosso estado de Tocantins e que lá deixou a sua marca como uma professora e com quem se dedica à educação brasileira. Cumprimentar o nosso sempre deputado e sempre presidente desta casa, o deputado Mauro Benevides, que fez a abertura dessa sessão solene e terminou seu pronunciamento, e cumprimentar a todas as entidades aqui presentes, os professores, a imprensa, aqueles que prestigiam essa sessão solene. Agradeço a oportunidade, deputado Isalci, de poder aqui usar desta tribuna para dizer algumas palavras aos professores brasileiros, em especial do meu estado do Tocantins. Tudo que precisava ser dito foi dito aqui naqueles que me antecederam, dos problemas da educação, como solucioná-los, e que cabe a mim, como um político que, embora não seja um profissional da educação, tive a oportunidade durante 12 anos da minha vida militar como professor. E naquela época o professor não precisava ter assim, uma profissão, era como se fosse um bico. Eu fui dar aula para poder manter meus estudos na universidade. Então eu fazia faculdade durante o dia e à noite eu licionava para me manter. Depois daquilo eu me formei e fui para o meu estado de Tocantins, naquela época era Goiás, e durante 6 anos também licionei na minha cidade de Araguaína, no colégio de ensino médio, e eu dei a minha contribuição enquanto pude. Nisso eu aprendi muita coisa. E o que eu posso contribuir aqui com minhas palavras, professora Dorinha, é no sentido prático. A senhora foi muito feliz quando disse do comprometimento com a educação. O professor Isalci também disse, o discurso é muito bonito, nós precisamos ver na prática. Prefere-se gastar o dinheiro destinado à educação com aquilo que não é o essencial. Quando um país luta para determinar o piso salarial dos professores, eu fico pensando, será que dia que nós vamos discutir o teto? Porque hoje, depois de mais de 500 anos de descobrimento do Brasil, nós estamos discutindo o piso. Estamos discutindo aqueles que não querem pagar o piso. E às vezes eu fico me perguntando, o tanto que a ausência da educação nos faz falta. No meu estado, eu tenho lá uma amiga que é prefeita, município 0,6, como a maioria dos municípios tocantinenses, então o FPM baixo, mas ela paga, há 2 anos atrás, mais do que o piso nacional. E ela perdeu a reeleição. E aqueles que não pagam o piso foram reeleitos. Então, talvez é importante para eles manterem o povo sem educação, sem conhecimento, para que possa ser uma massa de manobra. E nós temos a obrigação de reverter esta situação aqui. Então, eu não sou membro da Comissão de Educação, mas se tivesse que votar em plenário os 10% do PIB, votaria. Quando fui convidado a assinar um recurso para que
o que foi aprovado na comissão especial viesse para plenário, me recusei a assinar o recurso. O nosso partido, o PSD, quando alguns companheiros tinham assinado, fizemos uma reunião de bancada e o partido decidiu que aqueles que tivessem assinado deveriam retirar a sua assinatura do recurso para que não permitisse que ele viesse a plenário, já que tinha sido aprovado em fase conclusiva na comissão. Então nós temos que lutar por isso e lutar também, professora Dorinha, para que o dinheiro da educação seja melhor utilizado. Nós temos visto muitos exemplos pelo Brasil de que, embora o dinheiro já é pouco e ainda mal utilizado. Quantos exemplos nós temos visto de gestores que desviam dinheiro da educação? Aliás, eles só desviam dinheiro dos menos protegidos, né? Na área da ação social, eles desviam dinheiro ali. Quando vai comprar a cesta básica, diz que é para atender as calamidades públicas, o pacote de arroz da cesta básica só tem 4,5 kg, não tem 5 kg. O pacote de açúcar não tem 2 kg, só tem 1,8 kg. É assim que eles manobram o dinheiro. E na educação também fazem assim. No meu estado, eu presenciei prefeito preso, ficou mais de 90 dias na cadeia por desvio do recurso do Fundeb. Mas é um caso em milhares. Então, é preciso também ser mais rígido, mais rigoroso com o desvio dos recursos na área da educação. É comum a gente ver na prática gestores fazerem despesas outras e mandar arrumar um jeito de justificar aquela despesa na educação para ele comprovar os 25% do orçamento do Estado e do município que tem que ser pago em educação. Então, essas coisas também nós deveremos aumentar a vigilância e continuar lutando por maiores recursos. Acho que os países que lá fora têm demonstrado que investiram na educação têm dado um bom exemplo. Não é por falta de exemplo que o governo brasileiro não toma atitude com a educação. Porque se você analisar o Japão e a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, totalmente destruídos, investiram na educação e são o que são hoje. O Chile, que é um país vizinho nosso aqui na América Latina, tem 47 anos que eliminou o analfabetismo. E é um país que todo ano tem terremoto, tem um monte de intempéries que prejudica a economia daquele país e está aí em situação econômica boa, por causa do investimento na educação. Então, eu acho que não é por falta de exemplos, não. Eu acho que é por falta até de vergonha mesmo daqueles que têm o poder nas mãos e que poderiam gastar e aplicar melhor o dinheiro na educação. Eu comentava, quando a professora Dorinha dizia, se nós gastamos 1,5% do PIB com o salário de professor, com 2% nós poderíamos dar um aumento razoável e um reconhecimento ao professor, né? E aí eu me pergunto, será que o que gastaram com o mensalão não foi mais do que esse 0,5% do PIB? Então, essas questões é que o povo brasileiro tem que ir para as ruas e começar a rediscutir. Nós não podemos mais aceitar isto. Apesar de que hoje é um dia para a gente parabenizar, nos congratular com os professores, mas as oportunidades são tão pequenas que todos aqueles que querem manifestar o seu descontentamento e a sua repúdia ao que fazem com a educação do Brasil têm que aproveitar essas oportunidades. Então, me desculpem se fui duro com alguns setores, mas a grande verdade é essa. Precisamos aumentar o dinheiro da educação, mas precisamos punir rigorosamente aqueles também que desviam dinheiro da educação. Muito obrigado. Vou passar agora a fala dos componentes da mesa. A primeira oradora, a deputada Eda Coutinho Barbosa Machado de Souza, magnífica reitora do IESB. Mas antes eu gostaria de convidar aqui a professora Dorinha para assumir os trabalhos dessa sessão. Professora Eda, você.